Sendo. E aí, puxando essa situação de Manaus, vejam como são as coisas. Terceiro dia seguido de fumaça por todos os lados. Imagina, todo mundo já teve uma festa de São João, né? Que é uma fogueira ou num churrasquinho. Tá lá, né? Fumaça. Menos ficar ali perto. O tempo todo tossindo. Agora imagina, não tem como sair de perto da fogueira. Basicamente, como estão as coisas em Manaus. Ali, ó. O 360 relatando 3 dias seguidos. O Amazônia Azul fala o seguinte, ó, segue o terceiro dia, que Manaus tá aí, queimado tudo que é lado, fumaça, e Greenpeace, o WWF, a ISA e outras ONGs estão em silêncio. Estão nem aí pro meio ambiente. Estão nem aí. O negócio é lacração. Se fosse o governo Bolsonaro, o Brasil tinha parado. Se fosse o governo Bolsonaro, o Brasil tinha parado. Aí você vê, repórter de Manaus tem dificuldade para respirar e se revolta ao vivo com a qualidade do ar. Isso aconteceu, tem um vídeo circulando que a tia é um absurdo. E realmente deveria ser absurdo. E pensa, os bebezinhos de colo e os mais velhos, que às vezes tem uma predisposição maior, algum tipo de, porque tá muito novo, porque já tá um pouco velhinho, tem que tomar conta. E na situação do pessoal, o Lula tá, cadê o Lula? Tá se recuperando, meu Deus, coitadinho. Aí passou dias até a Marina ir lá dar qualquer tipo de explicação. Aí você vê, em Manaus, meu chapa, o Whindersson Nunes cobra Lula. O Whindersson Nunes tá cobrando Lula. É uma postagem sobre lá fora, só que ele tá questionando em relação às fumaças lá em Manaus. Até o Whindersson Nunes está questionando. Então, temos que olhar pro Brasil. Não dá pra deixar o Brasil de lado. Mas vamos continuar. Fumaça em Manaus pressiona governo Lula e Marina Silva reage culpando Bolsonaro. O governo do Dilma fez críticas à política ambiental de Bolsonaro ao anunciar respostas à crise de queimadas que há 3 dias encobrem com a fumaça densa a região metropolitana de Manaus e colocar a capital do Amazonas como uma das cidades com a pior qualidade de ar do mundo. Situação adversa por falta de planejamento da gestão Bolsonaro, diz a Marina. Durante a coletiva de imprensa desta sexta, Marina Silva esclareceu que o governo federal vai atuar em parceria com os estados para combater os focos de queimada na região amazônica. Ele classificou o cenário como sendo de extrema gravidade e atribuiu parte das dificuldades à gestão anterior. A situação é diversa porque nós não tínhamos esse planejamento no governo anterior, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós assumimos o governo agora. Deixa eu ver, peraí, que dia hoje é dia 15. Esse aqui foi... Não, foi dia 14. Foi dia 14. Ontem foi dia 13. Nossa senhora. Pra mim, a posse era dia 1º de janeiro. Mas segundo a Marina Silva, assumiu agora, né? Não foi 10 meses atrás, foi agora. Tá bom, tá bom. Nós procuramos ser previdentes contratando as pessoas no tempo certo. Por sua vez, o ministro Valdez Góes afirmou que não é muito dizer que a política de prevenção do Brasil foi basicamente abandonada nos últimos 6 anos. Pronto, isso aqui pelo menos foi mais bondoso. Isso aqui colocou a culpa desde Temer até hoje. É 6 anos de problema. Não importa se você faz uma comparação deste ano com o ano passado, você vê, pô, peraí. Teve 4 anos de governo Bolsonaro. E agora, que só passaram... Vamos pegar a nota que a gente comentou ontem, que em 12 dias do mês de outubro já tinha batido todos os recordes históricos desde 1988. Em 12 dias! Então, assim, acho que por mais que tivesse pegado, né, tudo sucateado nos últimos 6 anos, pelo menos tinha que ter mantido uma média. Não quebrado todos os recordes desde 1988 em 12 dias. Então isso não se sustenta. Mas o governo do PT, na esquerda, é isso. É um bando de hipócrita que o único objetivo é mentir e colocar a culpa nos outros. Mas vamos continuar. Manaus. Fumaça prejudica a visibilidade em aeroporto internacional e sensação térmica ultrapassa 40 graus. Tendência é continuar por cerca de 30 dias. Quem disse isso? O careca cabeludo. O Rodrigo Agostinho lá do Ibama. Tá achando ruim? Aguenta mais 30 dias. Tu já imaginou? O presidente do Ibama do governo Bolsonaro. Você olha pra um lado, olha pro outro, só vê fumaça. Aguenta 30 dias aí, cidadão. Em 30 dias resolve. 40 graus, nada se resolve. Daqui a alguns dias é capaz de nem o aeroporto funcionar mais. Lembra que não tem rodovia pra escoar a produção e trazer comida. Então, 30 dias resolve. Confia no governo Lula. Vamos lá. Seca impede navios de atracar em Manaus e pode impactar preços dos produtos. E por que vai impactar? Por que não leva de carro? Por que não leva de caminhão? Porque não dá. Porque não existe conexão. Tem uma rodovia que não tem asfalto. Sequer dá pra chamar de rodovia, que é a BR-319. E a Marina Silva, ela não deixa. A Marina Silva não deixa a BR-319 ser construída. E antes dela, tinha os zongueiros amigos delas. O Brasil tá sendo sabotado tem décadas. Assuntos que estão aí há mais de 10 anos no ar continuam sendo atuais. Se a gente não se debruçar sobre eles, não houver uma pressão da sociedade em torno desses temas, as coisas não vão andar. Eu tô falando, os deputados, é tão óbvio. Quem tá no ponto que a gente precisa falar o óbvio. Não a gente, que a gente não fala pra muita gente, mas os deputados que eles deviam criar a frente parlamentar do Brasil. Parece até um contrassenso, né? Pô, o que é que se discute, né, pro Brasil? Não, porque ninguém liga pro Brasil. O que existe hoje, parece, no Congresso Nacional, quando você olha pra um lado, você olha pro outro, é um monte de bancada, um monte de frente parlamentar a favor de lobbies. Lobby pra isso, lobby pra aquilo, lobby pra aquilo outro. Só não tem lobby pro Brasil. Não tem espaço para o povo brasileiro. Por causa da seca do norte, nenhum dos 5 navios programados no porto privado Superterminais em Manaus, neste mês, poderá atracar. É mesmo. Segundo a empresa, não há mais calado, distância entre o ponto mais baixo do navio e a linha superficial da água para a entrada na foz do rio Madeira e na região do Tabocal. A maioria das cargas é de eletrônicos. Graças a Deus, porque se fosse de comida, já pensou? O transporte fluvial de mercadorias também tem sido impactado. O setor é essencial para a região, já que 85% de todos os produtos que entram e saem de Manaus passam por rios navegáveis. Por quê? Porque não tem estrada.
Eles estão isolados. O empresário explica que a Seco obrigou o transporte fluvial a ser feito por balsas, o que, segundo ele, torna os deslocamentos mais lentos e caros. Os custos, portanto, passam a onerar as indústrias e os consumidores. E, gente, você tendo vias de ligação, além de devolver dignidade para as pessoas, no longo prazo, você volta a dar competitividade para a região norte. Então, você, assim, pô, eu tô no Nordeste. Por que eu devo me preocupar? Eu tô de boa, não ligo. Mas, ó, cidadão, se você resolve a situação do Norte, você pode começar a discutir o fim da Zona Franca de Manaus. Porque eles não vão precisar mais de um diferencial na concorrência para conseguir competir. Sem a Zona Franca de Manaus, o governo vai arrecadar mais. Então dá pra gente falar, por exemplo, vamos acabar com o IPI. O IPI é criado exatamente por causa da questão da Zona Franca de Manaus. Você pode comprar produto sem IPI. Olha só, não é vantagem? Fala isso não é vantagem. Então, são assuntos que, por mais que sejam de outras regiões, acabam impactando todas as pessoas. São coisas simples, que não saem do papel, porque não ganham a atenção devida nos noticiários, nas discussões parlamentares, né? Fica aí em segundo plano. Aí eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Segundo e terceiro tema estão bem conectados. Eu passei ontem no Twitter, eu vi esse vídeo, mas chamou muito minha atenção. Um vídeo do Flow, um estrangeiro, que eu nem sei quem é um estrangeiro, é aquele rapaz ali na esquerda. E a menina não colocou o nome do cara. Se chama Nívia, nem sei, nunca nem vi, não sei se nem cliquei no perfil pra saber se disse que direito e tudo mais. Eu só vi que não postou assim, ó. A vergonha eu estou dessa resposta desse Igor é grande, viu? Vergonha de ouvir isso sendo uma brasileira. O vídeo tá todo em inglês. O Igor fala inglês, era professor de inglês. Posso mandar pra vocês porque tá legendado. Mas eu dei print aqui nas legendas pra lermos juntos. Esse rapaz aqui, bonito, né, à esquerda, pergunta pro Igor. Você tem orgulho de levantar a bandeira do Brasil? Aí o Igor responde ali, ó. Essa é uma pergunta difícil, cara. Uai, como é que é difícil? Como assim difícil? Você não tem orgulho? É difícil falar se você tem orgulho de levantar a bandeira do seu país. Aí o diálogo se desenrola dessa forma. Ó. O que é em branco é do rapaz bonito aqui à esquerda. O que tem amarelo é do Igor. O cara fala, uau, eu não esperava isso. Como vai ser difícil? Aí o Igor responde, você sabe, é porque a bandeira brasileira se tornou um sinal político, de uma maneira. O cara pergunta, qual sinal político é a bandeira? Aí o Igor responde, sim, acredite em mim, isso faz de você bolsonarista. Sério? Aí o cara fala, ele conseguiu ocupar a bandeira. Jair Messias Bolsonaro conseguiu ocupar a bandeira do Brasil. Sim. Isso é muito impressionante. E ele fala isso de uma forma positiva, de uma forma assim, nossa, eu estou admirado. Esse é um feito sem igual. O que foi que aconteceu neste país para um homem se tornar, né, a bandeira do Brasil se tornar um símbolo deste homem. Pronto, o homem virou a representação do país. O homem virou a representação de um país. Vocês entendem a força que é isso? É nojento ver essa resposta do Igor, mas é o cenário que a gente vive no Brasil hoje. As pessoas não ligam pro país e depois perguntam, o país não dá certo, o país não vai pra frente. Ai, é todo mundo ladrão, ai, é todo mundo isso, ai, é todo mundo aquilo outro. Cara, você tem vergonha da bandeira do seu país. Você tem vergonha da bandeira do seu país porque você tem medo de ser chamado de bolsonarista. Como é que você acha que esse país tem condições de dar certo? Como você acha? E a turminha que, esse daí, é da turminha do não sou nem de esquerda nem de direita, acho que esta polarização precisa acabar. É que o Flow News chamou o Fralda. Você lembra do Fralda? Petista, o pai do Fralda tava lá no evento com o Lula, hein? O Fralda não tava a irmã dele. Tá de brincadeira, pô. Tá de brincadeira comigo. Aí veja como são as coisas. Nessa daí que o cara não tá nem pro Brasil, teve uma entrevista interessante. Eu achei a pergunta do jornalista e os posicionamentos recentes do cara um tanto quanto intrigantes. Falei, ó, sai de perto, viu? Sai de perto que esse discurso tem um lado. Na direita, né? Não vem com conversa mole pro meu lado, não. Mas enfim, isso aqui foi da Veja, mas não tá publicado ainda no site da Veja, mas tava na revista da Veja, né? Eu descobri agora como ver essa revista lá no Telegram, né? Todo dia descobri uma coisa nova. Mas tá ali. Essas ONGs são nocivas. É uma entrevista do Aldo Rebelo pra Veja. Tá ali, ó. Ex-ministro da Defesa diz que algumas entidades atuam como um governo paralelo, representam os interesses econômicos de seus financiadores e impedem o desenvolvimento da Amazônia. E que não vai ficar só na entrevista. Vamos exemplificar uma coisa sensacional com a matéria de 92. Mas vamos com calma. Vamos com calma daquele jeito. Vamos começar. Eu até tirei essa entrevista de ordem, pra gente conectar mais fácil com o passado. O jornalista da Veja pergunta para o Aldo Rebelo. O governo diz que o desenvolvimento sustentável é prioridade. O Lula, né? Aí ele diz, a política do governo Lula para a região é uma tragédia. Uma política de renúncia da soberania nacional. Todos os gestos até agora são para partilhar a soberania da Amazônia com as ONGs. Basta dizer que o IBAMA impede a prospecção de petróleo no litoral do Amapá e a FUNAI acaba de criar um grupo de trabalho para demarcar como terra indígena uma área onde estão uma das maiores minas de potássio do mundo. Tudo isso é influência das ONGs. Quem é que tinha um discurso falando da importância da exploração de potássio no norte do país? Vou até dar uma colher de chá. Vou dividir. Vou dar dois nomes. Vou começar pelo nome mais provável. Jair Messias Bolsonaro. E o até Omar Aziz. Sem brincadeira, gente. Até Omar Aziz já falou sobre isso. Em 2014. Estamos em 2023. E o Brasil continua sem conseguir explorar as suas riquezas. Os outros podem. O Brasil não. Todos os outros países podem, menos o Brasil. Tudo isso é influência das ONGs. É mesmo. É mesmo. Mas o IBAMA e a FUNAI são órgãos públicos. O Aldo Rebelo diz, é isso que eu tô dizendo?
O governo Lula entregou para as ONGs as políticas públicas da Amazônia. Essas entidades influenciam e, de certa forma, determinam as políticas para a região. O discurso é bonito, mas na prática, elas defendem mesmo o interesse de seus financiadores, que são fundações ligadas a governos estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Essas ONGs obedecem quem as financia. O Ministério do Meio Ambiente tem pessoas ligadas a essas entidades sustentadas pelos interesses internacionais. Uma coisa que eu não tinha pensado. Vocês conseguem apontar, no passado e nos últimos 4 anos, um ministro de Bolsonaro, um secretário, uma pessoa assim de destaque, você fala assim, este cara está a serviço de uma agenda internacional. Tá aqui, olha a ONG que está patrocinando. Você consegue apontar esse cara aqui, ó. Você pode até discordar das agendas. Falar, não, o que esse cara aqui defende não dá pra mim. Não, o cara é meio malucado aqui, mas você falar que o cara não tinha o interesse... não, o cara tá vendo aqui, ó, Brasil, tá aqui lutando. Às vezes erra, mas erra tentando acertar. No governo Lula, não, você vê, ó, tá na folha de pagamento. Tem gente que tava na folha de pagamento até ontem. Aí sai de onde tava e vai trabalhar no governo. Quantas vezes não tem sua instituiçãozinha patrocinada pela Open Society? O senhor tá dizendo que o governo não tem compromisso com a sustentabilidade, como ele prega? Isso é conveniência dele e das suas feitas com certos setores para ganhar as eleições de 2022. O único compromisso que o governo demonstra é com essa agenda do clima, uma pauta imposta ao Brasil. Uma agenda que ninguém lá fora pratica e que agora querem obrigar o Brasil a praticar. Teria sido muito interessante se o Aldo Rebelo aparecesse ano passado, ainda no período das eleições, para falar, né, que o Lula, né, tá batendo continência para setores estrangeiros para ganhar as eleições, mas tava calado. Demorou, né, para descobrir isso, mas tudo bem, vida que segue. Aí, a última pergunta, que eu achei muito intrigante, tanto a pergunta do jornalista quanto a resposta do Aldo Rebelo, foi essa daqui, ó. Vindo de um ex-militante comunista, ex-ministro de Dilma, esse discurso, em linhas gerais, surpreende, já que é semelhante ao da direita. O discurso da defesa da soberania nacional, do desenvolvimento, da denúncia das ONGs, é a direita. Até os jornalistas sabem disso. Já tá do nosso lado. É pegar e marcar o gol. E é uma coisa que eu acho que as pessoas comuns conseguem entender, e eu acho que elas se preocupariam se elas conseguissem entender o que tá acontecendo, e conseguirem entender como isso daqui impacta a vida dela. E o Aldo Rebelo não é bobo, né? Ele percebeu o tamanho da direita. Já tá tentando se afastar do Dilma, né? Não. Engraçado, essa nota, tem a manchete, tem a foto dele, aí tem o som no rodapé da imagem, ex-comunista. Eu falei, olha, daqui a pouco tá fazendo 22, hein? Tô ligado. Aí ele falou, esse discurso sempre foi meu. Fui relator do Código Florestal e sempre vi essa realidade. Não estou disputando bandeira com ninguém. Sou nacionalista, fui do Partido Comunista do Brasil por 40 anos. Essas ONGs são nocivas para o desenvolvimento da região. Tudo que temos na tabela periódica está lá na Amazônia. Elas não querem, né, um país comum. Eu acho que quando ele fala, você aqui bem bondoso, eu acho que quando ele fala que eles não querem um país igual o comum na América Latina, eu acho que ele tá falando o seguinte, não querem ver um Brasil forte, com muitas indústrias, com infraestrutura, se desenvolvendo. Essas coisas que pelo menos a gente sabe que lá tá acontecendo muita coisa. Mas quando se fala de liberdades individuais, aí a viola canta, né, do lado de lá. Não querem uma potência, um país forte desenvolvido por aqui. Querem impedir o uso de nossos recursos para o nosso próprio desenvolvimento. Essa é a maior demonstração do fracasso das políticas que temos na Amazônia. E esse ponto ele não tá errado. Só que aí vamos lá, falei que eu tirei essa entrevista de ordem. Tinha outras 2 perguntas, que parecem bobas, parecem de coisas triviais, só que eu achei um exemplo interessantíssimo para mostrar para vocês, vindo de 1992. Mas vamos começar por aqui, ó. Por que o senhor se transformou num crítico do trabalho das ONGs na Amazônia? Viajei durante 4 meses pela Amazônia e estou escrevendo um livro sobre esse assunto. Você tem ONGs de vários tipos atuando no Brasil. Algumas são humanitárias, desenvolvem um trabalho de assistência, outras representam apenas interesses internacionais, inclusive com financiamento externo em larga escala. Elas estão lá, na Amazônia, atuando como se fosse uma espécie de governo paralelo. Governo paralelo? A Amazônia é disputada antes de ser conhecida. Quando os portugueses e os espanhóis celebraram o Tratado de Tordesilhas, é a região mais rica do Brasil, tem a maior biodiversidade do mundo. A maior reserva de água, paradoxalmente, é uma população que possui os piores indicadores sociais do país. A dificuldade da população tende a continuar assim se nada for feito para desenvolver a região. E eu grifei ali a biodiversidade, e isso não é à toa. Porque eu tenho certeza que você já deve ter escutado, por exemplo, Bolsonaro falar da questão da tabela periódica. O Aldo Rebelo tá copiando, viu? Aí Bolsonaro falou isso aí há muito tempo. Tem tudo lá. E por mais que alguns minerais você não sabe para que sirva, eu tenho certeza que ouro você sabe muito bem, diamante, e outras coisinhas que têm um valor gigantesco, né? Então a turma quer explorar os minérios, que é muito dinheiro. Só que você também, eu tenho certeza que você já viu Bolsonaro falar de biopirataria. As nossas floras, sei que, as plantas que estão lá. E eu tenho certeza que você já deve ter pensado, né? Só que às vezes é algo meio intangível, algo assim, você não consegue... eu entendi que tem lá umas plantas, mas também é uma planta, né? Tem realmente algum problema muito grande? Quando você fala de ouro é um negócio muito palpável. As pessoas sabem o valor do ouro. Todo mundo, sei lá, já comprou um brinquinho, uma coisa, ou sabe disso, ou quis comprar, ou tem uma aliança. Aí quando você fala de uma planta, né? Aí você pergunta, mas é planta?